Muita gente pensa que as pessoas têm que dar conta da tarefa do cargo só porque ela já ocupou esse cargo algum dia, ou já tem experiência na área, ou estudou por muito tempo isso. Só que na verdade isso é uma grande balela. Isso é uma falsa ideia que você tem por aí de que de fato as pessoas vão ocupar cargos para os quais elas estudaram ou para os quais elas já tiveram experiência de passar por, né? Então eu posso contratar só uma pessoa olhando o currículo dela e vendo se ela passou por aquele cargo ou não. Esse é a maior falsa ideia que se tem na atribuição de cargos e tarefas e, obviamente, que impacta no turnover e na excelência da atuação da pessoa na sua empresa. A ideia hoje aqui é justamente levantar essa bola em relação a esse problema que é quase uma falácia, né? Que assim, a pessoa ocupa o cargo por ela já ter ocupado um cargo antes em outra estrutura. Por vezes dá certo. Por vezes dá certo, não tem dúvida, porque ela tem, no mínimo, alguma experiência, algum background daquela área específica, já conseguiu entender alguns processos, já sabe como é que a banda toca, que se fala por aí. Porém, as pessoas certas têm que fazer as tarefas certas. E o que acontece de mais errado nas organizações, principalmente nas grandes organizações, eu gosto de falar isso sempre, pessoal, que assim, uma grande corporação, uma multinacional, por exemplo, ela de fato tem estrutura muito rígida, pelo próprio tamanho dela, uma monstruosidade de corporação. Então os cargos são muito rígidos. O que aquele cargo faz? Então eu não consigo pegar uma pessoa no mercado, assim, de qualquer maneira e encaixar aqui que não vai dar um fit legal. Então, eu faço 2, 3, 4, 5 etapas, 6, 7, até mais, de processo seletivo para achar uma pessoa que se adeque de maneira mais efetiva a este cargo. Só que nem assim o fit costuma ser 100%. Na verdade, bem longe disso. Então, o que acontece, na verdade? Qual que é o problema que tem nessa equação que não fecha, né? Cara, o problema maior é que geralmente é muito mais fácil você adaptar o cargo do que adaptar a pessoa. O cargo, você muda ele assim, ó, noite pro dia. Na verdade, nem noite pro dia, é questão de minutos. Fulano, agora essa tarefa que você está fazendo aqui agora não está mais no seu escopo. Está com o seu líder, então agora você pode pular essa parte. Beleza, beleza. Acabou. Está resolvido, está claro. Só que geralmente as pessoas pensam que tem que mudar as pessoas. Então alguém não performa no cargo, vai lá, tira a pessoa, demite a pessoa, chama outra pessoa, que às vezes dá certo por ter a habilidade de fazer aquela tarefa, mas às vezes não dá certo porque a tarefa continua fora do prumo, fora da medição para as pessoas que, no geral, têm aquele know-how de fazer aquela função. Então, o ponto aqui justamente é entender isso, que é muito mais fácil redesenhar cargos do que redesenhar pessoas, obviamente. E vale lembrar uma coisa sobre isso, né? Com a questão de como é que isso é tão estranho. Os cargos em empresas do mesmo setor podem ser totalmente diferentes. Pode ser que uma empresa tenha uma complexidade muito maior, dê uma complexidade muito maior para um cargo do que outra. Então, se eu pego uma pessoa de uma empresa que está acostumada com um cenário mais simples, vai para um cenário mais complexo de exigências, ela não vai render, mesmo tendo anos de experiência naquela função e naquela área. Então, aqui tem um grande ponto de atenção, na verdade. E aí você fala assim, beleza, entendi, mas qual que é a solução que eu tenho então? Cara, já comentei. Solução um é ajustar o cargo à pessoa e não o contrário. Como é que eu ajusto o cargo para a pessoa? Cara, entrevista a pessoa, entende qual que é de fato a habilidade cognitiva que ela domina. O que ela consegue fazer bem agora? Ela é uma boa analista, ela consegue analisar dados, ela consegue criar processos, ela consegue só seguir processo, mas não cria. Cara, beleza, se você sabe isso, você consegue distinguir, ou melhor, definir, a palavra melhor é definir, o que vai ser feito e daí distinguir as pessoas certas para cada cargo. Então, pode ser que uma tarefa específica vá para o gerente e não para essa pessoa, porque o gerente tem que criar processo. E a pessoa aqui só tem que seguir o procedimento que foi criado pelo gerente e acompanhar o desenrolar das coisas, fazendo análises. Esse é um caso clássico, tá? É um ponto onde muita gente erra, inclusive na promoção. Você tem uma pessoa que é um ótimo analista e vamos para gerente. Joga para gerente, não funciona, não cola, porque não tem a capacidade de fazer aquela tarefa, mesmo sendo uma pessoa muito dedicada. E aí a gente quebra um tabu aqui, que dedicação não tem a ver com rendimento, tá?
Dedicação é uma coisa que é muito importante, ver com valor, tá? E entrega para a empresa, que é crucial, mas você pode queimar uma pessoa que tem super fit para a empresa por colocar numa função que não cabe ela, que está demais e a pessoa pede para sair. Sim, ou ela não rende tanto a ponto que você não tem escolha a não ser desligar essa pessoa. Então, isso leva ao ponto 2 da solução, que é se eu meço as pessoas e sei o que ela tem capacidade de fazer, eu meço também as tarefas. Existe uma maneira de medir o tamanho, a complexidade de uma tarefa para saber o que de fato, ou quem de fato pode fazê-la bem e quem não consegue fazê-la bem. E aí eu consigo montar um quebra-cabeça sabendo das pessoas que eu tenho, da capacidade delas, das tarefas que têm que ser feitas, das capacidades delas, reorganizo os cargos, reorganizo as pessoas sem ter que fazer uma demissão, geralmente. Então, o ponto principal dessa história é valorizar o capital humano pelo que ele tem de bom. Cara, o que, que cada um na sua empresa faz de bom? Como é que eu posso encaixar isso dentro do cenário empresarial? Eu não acho que demitir é a solução. Reorganizar o que tem dentro da empresa é a solução. Ah, tem um caso ou outro que demissão. Beleza, assim, a pessoa não está encaixando ali nem em termos de valores, nem em termos de rendimento. Pô, beleza, tudo bem. Mas assim, se a pessoa está bem engajada com a empresa e tá na lista de dispensa, se a pessoa em desligar a pessoa porque ela não está exercendo bem a tarefa, pode ser uma questão que é responsabilidade sua. Você tem que ir lá olhar e ajudar essa pessoa de fato a ser mensurada pela tarefa que ela dá conta de fazer, e não pelas tarefas que são atribuídas a ela por um cargo rígido e que ela não consegue fazer de fato. Então, pensa nisso, que isso economiza tempo de vida para você, para os seus funcionários e também tempo de decisão para a empresa, que na verdade quer dizer dinheiro.